Vamos ver agora os tipos de narrador. A gente tem 3 tipos de narrador que nós vamos conhecer agora, de tantas histórias que a gente já escutou este ano, tantas histórias que a gente já leu. Então, essas histórias, talvez tenha um narrador que participe, talvez tenha tido um narrador que apenas observou o que aconteceu, e pode ter também aquele narrador que é intrometido, aquele que se mete lá na história, sem ser observador e sem ser participante como personagem, certo? Vamos conhecer o primeiro tipo. Narrador personagem. Quem é o narrador personagem? O narrador personagem é aquele narrador que conta a história, mas também participa da história. Ele é narrador personagem. Por quê? Porque ele é personagem da história e narra a história. Então, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. E essa história, ela é contada em primeira pessoa. Primeira pessoa, eu. Eu é primeira pessoa? Sim. Vamos ver o segundo. Diferente da primeira. Segundo narrador, é o narrador o quê? Observador. Olha só a lupa dele aí, ó, observando. É um narrador que narra apenas o que ele vê. Ele narra apenas o que ele vê, o que ele observa. Esse narrador participa da história? Não. Ele não participa da história. E nem tem conhecimento total dos fatos e personagens. Ou seja, ele não conhece tudo o que aconteceu ali naquela história, certo? Ele não conhece a fundo tudo o que aconteceu com aqueles personagens. Ok? Ele apenas faz o quê? Uma observação e ali ele conta o que ele viu, o que ele observou, certo? Então, esse é o narrador o quê? Observador. Então, vamos recapitulando. Narrador observador, observa e conta, né? Conta apenas o que ele viu, o que ele observou. Conhece todos os fatos da história? Não. Conhece toda a vida do personagem? Não. Narrador personagem participa da história? Participa. Ele observa? Talvez até observe, mas ele participa de toda a história. Então, ele é narrador personagem por quê? Porque ele narra e participa da história ao mesmo tempo. E essa história, ela é contada o que, gente? Em primeira pessoa. Para o narrador o que? Personagem. Narrador observador, terceira pessoa. Vamos ver o outro tipo. É o narrador com um nome bem difícil. Onisciente. Ele não participa da história também, mas ele faz várias intervenções. Por que ele faz essas intervenções? Porque ele é intrometido, ele entra na história, ele dá a sua opinião, ele faz seus comentários a respeito de quem? A respeito das ações dos personagens, do que os personagens estão fazendo. Então, esse narrador aí é o narrador onisciente, o narrador intrometido, aquele xereta, que entra ali apenas para fazer intervenções. Aquele que está ali apenas para fazer comentários e dar opinião a respeito do que está acontecendo, das ações, dos fatos, de quem? Dos personagens. Esse narrador aí é um narrador, o que? Onisciente. E esse foco narrativo aí, ou seja, essa história, ela é contada em que? Em terceira pessoa, ok?